Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler apenas um versículo de Hebreus, capítulo 10, é o versículo 38. Diz o seguinte: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vou repetir esse versículo. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora vamos para o capítulo 11, nós vamos ler do versículo 23 até o versículo de 29. Diz o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-os os egípcios, foram tragados de todo. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez nessa noite. Não cansamos de fazer isso, de adorar o Senhor. Temos a convicção que o Senhor está neste lugar, que o Senhor é um Deus real, um Deus que fala. Ó Deus, e por isso eu quero lhe pedir que o Senhor esteja me usando como um canal para transmitir a tua palavra nessa noite. Ó Deus, nós carecemos de ouvir a tua voz. Como precisamos ouvir a tua voz? Para isso me capacita, me dando a unção, a inteligência, a sabedoria, Senhor, para que eu possa transmitir o teu recado. Dá também inteligência ao teu povo, sabedoria, entendimento, para colocar em prática a tua palavra e ser abençoado nessa terra, ó Pai. Nós repreendemos deste ambiente, ó Deus, e todos os lugares que estão nos ouvindo neste momento, todo espírito maligno que queira trazer confusão, distração, tirar as pessoas de ouvir a tua voz, ó Pai. Nós repreendemos esse espírito no nome de Jesus e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando e falando-nos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. O justo viverá da fé. Nós não temos nenhuma dúvida que nós vivemos é pela fé. Que bênção a gente, quando nós temos fé, né? E o que significa o justo? O justo significa aquele que é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus Cristo, entendendo que só Ele pode trazer salvação, não há outro nome sobre a terra que possa trazer salvação, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então nós acreditamos, e pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz isso, que o justo é aquele realmente que é justificado pelo sangue de Jesus Cristo, e nós temos que viver dessa forma. O justo, se você é justo, já entregou sua vida a Jesus Cristo, já teve esse entendimento, nós temos que viver pela fé. Estamos vivendo num mundo caído, um mundo difícil da gente viver, é um mundo difícil, mas nós vivemos pela fé, nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus nos diz. E ainda, nesse mesmo versículo, diz o seguinte: se o justo retroceder na sua fé, o Senhor não tem prazer nele. Se você retroceder na sua fé, né, você tira o prazer de Deus, o prazer que Deus tem nas nossas vidas.
Eu fico imaginando Deus olhando todas as pessoas que existem na terra, todos os justos que existem na terra, todos os justos, e olhando para cada um de nós, e olhando qual tem sido a nossa atitude, como tem sido a nossa fé. E muitas vezes, vamos ser sinceros, nós recuamos na nossa fé, os temores, as dificuldades, e nós acabamos de ler um texto aqui que fala de um grande homem de Deus, mas que teve alguns problemas na sua fé também, que foi Moisés. Algumas vezes ele teve dúvidas, temores no seu coração, mas graças a Deus que Deus vê na totalidade a nossa vida. Quando nós falhamos aqui, mas nós nos levantamos imediatamente, o Espírito Santo enche o nosso coração e nós falamos, nós precisamos prosseguir. Nós não vivemos pela vista, nós não vivemos pelo que o mundo está ditando, nós não vivemos pelas circunstâncias que estão aí, nós vivemos pela fé. É isso que o texto nos diz. E eu queria usar Moisés como exemplo, por isso o tema dessa mensagem chama exemplo de fé, exemplo de fé, e eu quero usar Moisés como um exemplo de fé, porque o texto aqui nos diz isso de uma forma muito clara, que ele foi um exemplo de fé. Primeiro, ele foi a fé que vence a adversidade, um exemplo de fé que vence a adversidade. Olha, ele já começou numa vida complicada, ele estava vivendo num momento que era para ele ser morto. Tinha sido dada a ordem de Faraó que todas as crianças do sexo masculino tinham que ser exterminados. Uma grande adversidade, um momento terrível de adversidade. E o texto aqui, no versículo 23, eu quero repetir, diz o seguinte: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandato do rei. Era ordem do rei, que todas as crianças tinham que ser do sexo masculino, tinham que ser exterminadas. Olha que adversidade, ele já nasceu nessa situação, e os pais dele já começam dando um exemplo de fé para ele. Eles esconderam o menino, eles não temeram a ordem do rei, porque automaticamente, se eles pegassem o menino sendo escondido pelos seus pais, matariam os seus pais também. Claro, vocês estão escondendo o menino? Morte para vocês também. Mas no meio dessa adversidade, os pais de Moisés conservaram ele em vida. Deus deu uma estratégia. Eles colocaram o menino numa balsa, vamos dizer assim, artificial, e colocaram o menino ali, e ele foi pelo rio onde a filha de Faraó tomava banho, e ele foi resgatado dali, no meio da adversidade, a fé desses pais. E aqui, um conselho para você que é pai: no meio da adversidade deste mundo, creia que Deus está protegendo o seu filho, que Deus tem um plano na vida do seu filho. Os pais de Moisés acreditaram nisso, tiveram fé nisso, que Deus tinha um plano. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo: olha, não pretendo ter filhos, o mundo está muito difícil. E realmente está muito difícil, mas nós vivemos pela fé, nós acreditamos que os nossos filhos serão abençoados na terra, nós acreditamos que eles serão não só abençoados, mas serão bênção nessa terra, nós acreditamos que eles não nasceram para povoar o inferno, mas para povoar o céu. Nós acreditamos que Deus vai dar a vitória sobre a vida deles, como Deus sobre a nossa vida.
Isso é viver pela fé. Tem adversidade no mundo? Tem. Moisés passou também depois por adversidades? Passou por adversidades, teve que fugir para o deserto, viveu no deserto 40 anos, pensa bem quantas adversidades ele deve ter passado, voltou depois com 80 anos, para libertar o povo por ordem de Deus, quantas adversidades, quantas vezes ele teve que enfrentar Faraó, dizer para Faraó, quantas vezes houve dúvida no coração do próprio povo dele, o povo de Israel, em relação à vida dele, mas o justo viverá pela fé. Podem vir as adversidades, e nós não temos dúvidas que elas virão. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. E nós acreditamos que no meio das adversidades, assim como Moisés venceu, nós também vamos vencer em nome de Jesus. Adversidades estão aí, enquanto você estiver no mundo, vai ter adversidades. Ore, clame e tenha fé, em nome do Senhor Jesus. As muralhas vão continuar nas nossas vidas, e nós vamos ter que orar para que elas sejam derrubadas. As fornalhas, as covas dos leões, sim, homens de Deus que tiveram que passar por adversidades, mas eles venceram, porque o justo viverá pela fé, e é assim que nós vivemos. Segundo, a fé, ele dá um exemplo da fé que prefere Deus aos prazeres e riquezas. Olha o que diz, a partir do versículo 24 até o 26, olha aí, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele preferiu, por causa da fé, por causa da sua fé, ele preferiu olhar para as riquezas futuras, para as riquezas que Deus pode nos dar, especialmente a vida eterna. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você pensa bem, Faraó era o mais rico, o mais poderoso. Ele talvez viesse um dia subir ao trono. Ele recusou toda essa riqueza, toda a popularidade. Quantos que têm se desviado na sua fé por causa da popularidade, por causa da riqueza, por causa do seu sucesso que ele está obtendo, e tem se desviado. E nós vemos aqui Moisés, pela fé, ele despreza tudo isso, por causa de Deus. Ele fica com Deus, ele prefere Deus. Se você tiver de escolher entre alguma coisa qualquer que te traz prazer, ou te traz riqueza, ou sucesso, ou popularidade, e vai te afastar de Jesus, não vá nessa história, porque você vai ser infeliz. A história mostra isso claramente. Quantas pessoas que foram por esse caminho e se desviaram da fé. Quantos cantores que a gente ouve: eu comecei na igreja tocando, não sei o quê, eu tocava na igreja, cantava, aí alguém ouviu minha voz, eu fui, desviaram completamente, escolheram as riquezas desse mundo, a fama, o sucesso, e abandonaram o seu Deus. Quantas pessoas, em função de enriquecimento, se envolvem com corrupção,
e se afastam totalmente da sua fé. Mas Moisés, que é um exemplo de fé para a gente, ele preferiu as riquezas futuras, o galardão que ele receberia lá na frente. E olha que ele nem na terra, ele não conseguiu entrar na terra prometida. Ele saiu dali e ficou 40 anos andando com um povo difícil no deserto. Mas ele preferiu estar ao lado de Deus. Pela fé, nós preferimos Deus do que as riquezas momentâneas, transitórias, os prazeres transitórios deste mundo. Nós ficamos com Deus. Terceiro, exemplo de fé, a fé que vê o invisível. A fé que vê o invisível. O versículo 27 diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Como vendo o invisível. A fé é assim. O que diz o versículo 1 de Hebreus, que dá uma noção do que seja fé para a gente? Diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não viu ainda, é invisível para você, você está esperando ainda, mas você acredita que vai acontecer. Pela fé, ele viu o invisível, ele viu o povo entrando na terra prometida, e que ele seria usado para levar o povo até a terra prometida. Ele não entrou na terra prometida, mas ele teve fé, e eu acredito, fielmente, que é assim que nós temos que pensar, pela fé. Eu não vi ainda, mas eu acredito que Deus vai me dar essa vitória, que essa bênção Deus tem para mim. É ver o invisível, aquilo que eu não vi, porque se eu estou vendo já, não é fé, não é fé. Eu espero, eu ainda não vi, mas eu creio, como o texto aqui nos diz, que ele olhou o invisível, assim como Abraão saiu um dia pela fé. Deus falou com ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia nem que terra que era, onde que ele iria. Ele saiu e foi pela fé. Por isso ele foi chamado o pai da fé. E aqui nós vemos Moisés também dando um exemplo de fé. Ele não via a terra, mas ele já via o povo assentado na terra, Israel sendo uma nação abençoada por Deus, uma nação de onde viria o Messias prometido, o ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele já via pela fé todas essas coisas. Então, exemplo de fé, porque ele viu o invisível. Quarto exemplo, a fé que crê na proteção de Deus. A fé que crê na proteção de Deus. Olha o que diz o versículo 28: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Nós que conhecemos a história da Páscoa, do início da Páscoa, nós sabemos como foi. Deus falou que mataria os primogênitos de toda a nação do Egito, e automaticamente Deus deu uma ordem: olha, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão comer esse cordeiro. Deu as instruções certas como eles comeriam o cordeiro, assado, com ervas amargas, deu todas as instruções, sem quebrar os ossos, porque aquilo tipificava o sacrifício de Jesus que um dia aconteceria.
e fala: vocês vão pegar o sangue e vão aspergir nas portas, onde o anjo da destruição ver que tem o sangue do cordeiro, ele não vai entrar naquela casa e não vai matar o primogênito. Não vai matar o primogênito. Aqueles que creram fizeram isso. Então, a fé, quem tem fé, crê na proteção que o nosso Deus nos dá. Quando nós estamos lavados, purificados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Quando eu entrego a minha vida, reconhecendo que um dia Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e Ele derramou o seu sangue, uma vez por todas, para que os meus pecados e os seus pecados fossem purificados pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus nos diz que nós temos a cobertura do sangue de Jesus. Nós somos protegidos pelo Senhor. Somos protegidos pelo Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Se você não está com a sua vida em pecado, se você se arrependeu dos seus pecados, você foi purificado pelo sangue de Jesus, a palavra de Deus nos diz, aqui através de João, que o maligno não lhe toca. Ele lhe toca, sabe quando ele pode te tocar? Quando você der brecha, quando você não estiver purificado pelo sangue de Jesus, purificado dos seus pecados. Você deu brecha, ele te toca. Não deu brecha, o maligno não lhe toca. Nós não temos medo do diabo. A palavra de Deus nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem foge é o diabo. Não porque nós somos fortes, valentes, não, é porque nós resistimos ao diabo. Temos que ler a primeira parte do versículo também, que diz que nós devemos obedecer a Deus, né? Sermos obedientes ao Senhor. Dessa forma nós estamos resistindo ao diabo e ele vai fugir de nós. Ele fala: não vou mexer com esse não dá não. Ele não quer pecar. Ele não quer se manter no pecado. Às vezes a gente até erra, mas arrepende rápido. Fala: Senhor, me perdoa. Eu irei contra aquele irmão, contra aquele familiar. Senhor, tem misericórdia. Não quero ficar magoado no meu coração. É assim que o cristão tem que viver. E o maligno não lhe toca. O Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E os livra. Nós temos essa proteção. Nós somos protegidos pelo Senhor. Nós vemos tantos exemplos bíblicos de anjos protegendo os seus servos. Quando Eliseu estava cercado pelo exército assírio, o que aconteceu? Ele estava cercado, seu moço, aquele que era o seu aprendiz, falou: Eliseu, nós estamos perdidos, olha o exército que está ao nosso redor. Eliseu só falou o seguinte: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ele viu um grande exército de anjos ao redor daquela cidade, cercando Eliseu, protegendo Eliseu. A palavra de Deus nos diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós somos protegidos do Senhor. Exemplo de fé: Moisés creu que ao aspergir o sangue,
Olha bem, que loucura, nunca tinha acontecido aquilo. Deus chega para ele: você vai fazer o seguinte, vai ser o sacrifício do cordeiro, você vai um cordeiro sem defeito, você vai pegar o cordeiro dessa forma, vai juntar a família, e vai pegar o sangue, vai aspergir na porta. Ele poderia ter duvidado do seu coração: será que isso vai acontecer mesmo? Mas não, ele teve fé, que o sangue do cordeiro, a ordem de Deus sendo obedecida, ele seria protegido pelo Senhor. Não duvide, Deus está nos protegendo. Você não pode imaginar, nós não podemos imaginar, quantas vezes nós fomos livres pelo Senhor, quantos livramentos Deus deu ordem aos seus anjos acerca da gente, quantas vezes, você não imagina, nós não podemos nem imaginar, quantos livramentos, de assaltos, de sequestro, de roubos, de acidentes, porque o Senhor estava ao nosso lado. Então o maligno não nos toca, creia nisso no nome de Jesus, você está protegido. Ore na sua casa, ore no seu trabalho, purifique o ambiente em nome de Jesus, que seja um ambiente livre do pecado, livre das situações que podem te embaraçar, e você estará protegido pelo Senhor, no nome de Jesus. E para nós terminarmos, quinto exemplo, a fé que crê nos milagres. A fé que crê nos milagres. O justo viverá pela fé. E o nosso Deus é um Deus de milagre. Olha o que diz o versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Olha bem, a saída do povo de Israel do Egito foi algo extraordinário, repleta de milagres. O auge foi a passagem do Mar Vermelho, porque você pensa bem, o mar se abrindo, e eles passando, como o texto nos diz, a pés enxutos, aí algumas pessoas que não creem na palavra de Deus, dizem o seguinte: existe um fenômeno, que o mar se abre em determinada época do ano, ali naquela região, onde eles passaram em pés enxutos, e é um fenômeno, aí que é um milagre ainda maior, sabe por quê? Porque o texto nos diz que os egípcios se afogaram, depois que o povo de Israel passou, eles se afogaram. É claro que não, são pessoas que querem roubar a nossa fé nos milagres que Deus faz, são pessoas que sempre querem colocar o lógico onde não existe lógica, o lógico onde só Deus age nas nossas vidas. Eles querem colocar algo muito natural no que Deus fez de sobrenatural na nossa vida. Foi uma coincidência, ia acontecer assim mesmo. Não, nós vivemos, como Moisés aqui nos dá um exemplo, de milagres, As 10 pragas já foram algo muito especial, o rio se transformando em sangue, as rãs, que eram deuses deles, né? A escuridão, o pó virando piolhos lá, tudo forma miraculosa, e o povo de Deus, que estava na terra de Gósen, não era afetado,
Então já foi um grande milagre. O cuidado de Deus, dos mínimos detalhes, cuidando do seu povo e trazendo para os egípcios a certeza que os deuses deles, que eram todos deuses que eles adoravam, né? Desde o Nilo, as rãs, os bois, enfim, os primogênitos eram como rei, como Deus também para eles, tudo. Deus desmascara todos os seus deuses e diz: só existe um Deus todo-poderoso, só um Deus que faz todas as coisas, só um Deus que protege o seu povo, só um Deus que pode abrir o mar vermelho e afogar os seus inimigos. Nós vivemos de fé em fé, de milagre em milagre. Nós não somos um povo que vive apenas do natural. É claro que nós temos o natural na nossa vida, mas nós vivemos do sobrenatural. Todos os dias Deus está fazendo milagres na nossa vida. Nós oramos e nós não estamos percebendo, porque parece tão cotidiano, tão parte do nosso dia, um milagre pequeno aqui, outro ali, Deus restaurando alguma coisa aqui, curando uma enfermidade ali, restaurando alguma situação, dando provisão todos os dias, dando a provisão todos os dias, como Ele fez, mandando maná para o seu povo todos os dias. Mas, com certeza, Deus não quer fazer apenas milagres no seu cotidiano, Ele quer fazer grandes milagres na nossa vida. Aquilo que parecia impossível pode se tornar possível pela fé. Nós temos sido induzidos pelo mundo, pelas situações vividas, pelas desilusões muitas vezes que passamos, a perder a nossa fé, a duvidar que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus de Moisés, o Deus que é o Deus do impossível, o Deus que transforma situações, o Deus que nos protege o tempo todo, o Deus que opera maravilhas sobre a nossa vida. E se o meu justo recuar, eu não tenho prazer nele. Quando você recua na sua fé, quando você se enche de dúvidas no seu coração, Deus perde o prazer. Quando Deus, no batismo de Jesus, olha para Jesus, Ele diz o seguinte: esse é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Tenho grande prazer, pela sua obediência, pela sua fé, pelo seu amor, pela sua dedicação. O que Deus quer da gente é exatamente isso. E uma das coisas que Ele quer é fé, porque nós vivemos é pela fé, meu irmão, minha irmã, nós vivemos pela fé. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Sabe essa situação que você está vivendo agora, neste momento, que está difícil? Você acredita que Deus pode transformá-la? Você acredita que Deus pode fazer um milagre? É como se você estivesse fazendo carinho em Deus, agradando Ele, dizendo: meu Deus, como eu confio no Senhor. Nós não duvidamos. É claro que se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não tem que provar nada para a gente, porque Ele é Deus.
Mas como Ele ama aqueles que têm fé, que não vão retroceder na sua fé, que dizem o tempo todo: eu creio no meu milagre, eu creio na minha cura, eu creio na restauração do meu casamento, eu creio que o Senhor vai operar um milagre na minha vida financeira, eu acredito que algo novo o Senhor tem para a minha vida. Você agrada a Deus. Eu queria que você nesse momento abaixasse sua cabeça, parasse um minuto, primeiro para pensar o que tem te atormentado, algo que tem sido um grande problema, um grande mar vermelho na sua frente, e que você pela fé pode ultrapassar. Eu queria que você parasse para pensar. Talvez uma enfermidade, talvez um problema financeiro, um problema na sua família, um problema lá na justiça, eu não sei, mas algo que tem te incomodado, que tem sido um transtorno, um mar vermelho que tem impedido. Mas olha o exemplo de Moisés. Pela fé, ele venceu a adversidade. Pela fé, ele preferiu Deus que os prazeres, que a riqueza, que qualquer coisa nessa terra. Pela fé, ele viu o invisível. Pela fé, ele creu na proteção de Deus. E pela fé, ele creu no milagre, na vitória, no mar vermelho sendo aberto. Eu queria convidar você a ficar em pé. Você que crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida nesse momento. Você que quer nesse momento falar: Senhor, eu estava duvidando até então, mas agora pela fé, eu não quero recuar, não quero retroceder. Se Deus falou o seu coração e você quer se sentir desafiado nessa noite, coloque a mão no seu coração e fale: Senhor, sou eu essa pessoa, e pela fé eu vou vencer. Pela fé, essa vitória é minha. Pela fé, eu vejo a porta aberta. Pela fé, eu vejo a tua proteção, eu vejo os teus anjos ao meu redor. Pela fé, eu não vou desanimar diante das adversidades. Pode ser que amanhã eu amanheça com adversidade, mas ela vai cair em nome de Jesus. Todo gigante vai cair em nome de Jesus, porque é pela fé. Nós não vivemos apenas do que pela vista, nós estamos vendo, mas nós vivemos pelo que nós já estamos vendo com nossos olhos espirituais lá na frente. A bênção, a vitória, a